Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco enfrenta má fase e sérios problemas com mau rendimento de jogadores. O treinador Rafael Paiva não está conseguindo os resultados positivos e a equipe teve queda de rendimento em momento decisivo, pois enfrentará o Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil. Alguns jogadores estão em fase ruim, tais como Coutinho ainda não conseguiu atingir a forma física ideal e não está rendendo o esperado. Payet tem alternado em bons e maus jogos, e não consegue se firmar e dar o equilíbrio necessário ao meio-campo vascaíno. A defesa está insegura e falhado constantemente e isto está deixando a torcida com um pé atrás. O importante neste momento é se unir, jogadores, comissão técnica e torcedores, para lotar São Januário e vencer o Atlético Mineiro e ir para a Copa do Brasil. Payet tem demonstrado estar insatisfeito no Vasco. O jogador desabafou e disse que precisa de mais tempo em campo para entrosar com os companheiros e render mais para o time. Relatou que precisa que o treinador Rafael Paiva confie em seu futebol. Asco Notícias do Vasco da Gama, Payet joga colete ao chão após substituição contra o São Paulo. Assista. Payet está irritado com Rafael Paiva. Titular na derrota do Vasco da Gama diante do São Paulo, Payet se irrita com substituição e atira colete no chão. Titular junto com Felipe Coutinho pela primeira vez, Payet não conseguiu ter um bom desempenho em campo. Bem marcado, o francês contribuiu pouco para as ações ofensivas do Vasco da Gama na derrota diante do São Paulo. Com a desvantagem de 2 gols no placar, Rafael Paiva decidiu mexer na equipe durante o segundo tempo. Assim, Payet saiu de campo, aos 14 minutos, para a entrada de Ryan. Irritado, o meia francês saiu com cara de poucos amigos. Além disso, após sentar no banco de reservas, o camisa 10 jogou para longe um colete que estava no local. Veja o momento no vídeo abaixo. Narrador culpa Léo Jardim e Payet por primeiro gol do São Paulo contra o Vasco. O primeiro gol do São Paulo sobre o Vasco nesta quarta-feira 16 pelo Brasileirão, foi marcado por uma falha do goleiro Léo Jardim. No entanto, apesar do erro do arqueiro Cruz Maltino, o narrador Luiz Felipe Freitas criticou o meia Payet na jogada. Frangaço do Léo Jardim, mas o gol do São Paulo tem muita responsabilidade do Payet. Passe horrível no meio, deixou o Hugo Moura na podre. Ele só tinha como se livrar da bola. O São Paulo recuperou e o Luciano aproveitou, escreveu Luiz Felipe Freitas. Aos 9 minutos, Payet deu um passe na fogueira para Hugo Moura, que erra o toque. O São Paulo recuperou a bola. Luciano tabelou com Caleri e chutou para o gol. A bola passou entre as pernas de Léo Jardim. O meia francês foi substituído no segundo tempo. O São Paulo ainda ampliou o marcador no segundo tempo, 2 vezes com Lucas Moura. Com o resultado, o tricolor chega aos 50 pontos na 5ª posição. O Cruz Maltino estaciona nos 37 pontos, na 10ª colocação. Vasco tem 14% de aproveitamento nos últimos 7 jogos. Se fossemos levar em consideração os 2 jogos da Copa do Brasil, o Vasco teria somado 3 pontos dos 21 possíveis. Vale ressaltar que nos últimos 7 jogos, o lanterna do campeonato, Atlético Goianiense, tem 42% de aproveitamento. São 3 vitórias e 4 derrotas. Nova derrota deixa o Vasco em aflição para a semifinal da Copa do Brasil. Por mais que o objetivo do Vasco esteja na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro no sábado às 18h30. Em São Januário, a derrota desta quarta-feira para o São Paulo por 3-0, em Campinas pelo Brasileirão, ligou o sinal de alerta. Afinal, o resultado fez com que o Cruz Maltino chegasse ao 7º jogo consecutivo sem vencer. O confronto no Brinco de Ouro em Campinas serviu também para mostrar que Rafael Paiva terá uma difícil tarefa se quiser escalar Payet e Coutinho juntos novamente. Ontem a dupla esteve lado a lado em campo pela primeira vez, mas não deixou boa impressão. Para escalar seus 2 meias mais cerebrais, Paiva optou por 2 volantes de mais pegada, com Coutinho centralizado no meio e Payet pela esquerda. Logo de cara a estratégia se mostrou equivocada. Por mais que o Vasco tenha tido postura interessante no início, o time ficou com uma avenida pelo lado do lateral esquerdo Lucas Piton. Sem a ajuda do francês, que parece enfrentar dificuldades de entrar no melhor ritmo fisicamente. O defensor sofreu para proteger a área das investidas de Igor Vinícius e Eric. Um jogo que não encaixou de novo. Tentamos colocar Coutinho e Payet para nos dar mais de posse de bola, para ter controle em alguns momentos. Sofremos em 2 jogos no que já tínhamos conseguido estabilizar, que é tomar um gol muito cedo.
De novo sofremos, prejudica muito na estratégia de ficar mais com a bola. O São Paulo é um time muito rápido na transição. Tivemos uma chance clara de empatar, mas não conseguimos. Voltamos com uma estratégia diferente no segundo tempo, mas tomamos gol com 1 minuto de jogo. Tivemos que sair para buscar um gol e entrar na partida. Na bola parada, levamos o terceiro e escapou completamente de algo que pudéssemos fazer para reverter, analisou Paiva após a partida. Souza teria pedido a Rafael Paiva para treinar como zagueiro. Sem espaço desde que retornou ao Vasco da Gama, o volante Souza teria pedido ao técnico Rafael Paiva para treinar como zagueiro. A informação foi revelada pelo ex-jogador e atual comentarista Grafite. O jogador de 35 anos, cria de São Januário, voltou a vestir a camisa do Gigante da Colina na janela de transferências do meio do ano. Na ocasião, Souza assinou contrato até o fim de 2025. A contratação de Souza foi um pedido do meia Felipe Coutinho, que também sugeriu ao clube o retorno do meia-atacante Alex Teixeira. Do trio revelado no time da Cruz de Malta, apenas Coutinho tem jogado regularmente. Aliás, na última vez que atuou, Souza foi expulso com menos de 4 minutos em campo. O atleta cometeu falta duríssima na partida contra o Juventude, no dia 5 de outubro, pelo Brasileiro e foi para o chuveiro mais cedo. Coutinho quer vencer o Atlético Mineiro. Coutinho chegou no início de julho ao Vasco e fez seu primeiro jogo no dia 21, justamente contra o Atlético. De lá para cá, ele esteve em campo em 10 partidas e o Cruz Maltino ainda não venceu com o craque. Foram 10 jogos com 5 derrotas e 5 empates com Coutinho atuando. Como titular, ele iniciou 5 partidas e o Cruz Maltino perdeu 3 e empatou outras 2. A mais recente foi a derrota para o São Paulo na quarta-feira 16, em Campinas, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A 10ª partida do Camisa 11 em campo foi a primeira, inclusive, em que Coutinho atuou ao lado de Payet. Foi a pior derrota da equipe vascaína no comando de Rafael Paiva das 8 que o técnico soma em 29 jogos. Coutinho marcou 2 gols, sendo um diante do Atlético no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e nenhuma assistência nas 10 partidas. Vasco sofre sua pior derrota com Paiva e tenta juntar cacos antes de decisão. Estratégia do treinador não funciona em Campinas, e derrota para o São Paulo é marcada por apatia e atuações ruins. Time chega para a semifinal contra o Atlético Mineiro a 7 jogos sem vencer, com uma estratégia ineficaz e diversas atuações individuais abaixo da média. O Vasco foi presa fácil em Campinas e sofreu para o São Paulo sua pior derrota sob o comando de Rafael Paiva, 3-0. Agora resta juntar os cacos e vencer o Atlético Mineiro e alegrar a torcida vascaína. Nos acreditamos.